retificação diária tomou todo um capítulo, é uma aula com um tema só, enquanto outras aulas acabaram falando sobre outros temas, mas é de essencial aprendizado para todos nós, porque a partir do entendimento da retificação diária, a gente consegue analisar um uso capião, a gente consegue analisar um ajuste de divisas, então é um tema muito importante para todos nós. Foi a minha primeira aula em 2011, quando eu participei da primeira aula do Aprender e Crescer, foi sobre retificação diária. Então, para mim é um desafio, porque lá em 2011, o único dispositivo que nos falava sobre retificação diária era a Lei 6.015, enquanto hoje, com a reformulação do nosso Código de Normas, nós temos um manual sobre retificação diária, assim como de outros temas. Então, isso eu tenho que agradecer à equipe da Corregedoria, a doutora Bianca, aos colegas que fizeram parte de todo esse estudo do novo Código de Normas, né, que acabou trazendo um manual para todos os procedimentos. Então, muito obrigada, porque hoje nós conseguimos ter, né, um manual que dispõe sobre tudo que nós precisamos entender e saber. Isso ajuda o usuário, ajuda as serventias, traz segurança jurídica para todos nós. Vamos falar, então, sobre a notificação. Notificação, a gente tem que pensar o seguinte: quando nós estamos analisando um procedimento de retificação diária, é necessário que todos os confrontantes anuem com esse procedimento. Por quê? Porque eu posso estar invadindo, eu posso estar demandando um direito real do meu confrontante, do meu vizinho. Então, sendo atingida essa área, eu preciso da anuência desse confrontante. Hipoteticamente, eu estou analisando o procedimento de retificação diária e por diversas vezes não consta a assinatura daquele confrontante. Eu preciso notificá-lo. Essa notificação, ela será dirigida ao endereço do imóvel confrontante, ao endereço do proprietário do imóvel confrontante ou ao endereço que o requerente da retificação diária indicar no requerimento em que ele solicita a retificação. Por quê? Porque existem várias situações em que eu tenho vários imóveis, só que eu não estou, aquele imóvel está desabitado, só é um terreno. Eu preciso realizar a notificação do confrontante. Só que eu moro, o meu endereço profissional ou residencial é na rua João Colim. É muito mais fácil localizar esse confrontante nesse endereço do que do imóvel, porque eu vou lá e não vai ter ninguém para receber essa notificação. Então, por isso que o endereço da notificação, né? A notificação pode ser realizada no endereço que é indicado por esse confrontante ou que é localizado por nós em consultas realizadas no SGC, na matrícula do imóvel, em outras retificações, onde a gente sabe, como já aconteceu em casos aqui na serventia. Então, a notificação desse confrontante, ela também pode ser realizada de 3 formas. Através do preposto, do registro de imóveis, no nosso caso nós temos o Jefferson, através do RTD, onde o registro de imóveis emite um ofício, é encaminhado ao RTD e o preposto do RTD realiza essa notificação, ou também pelo correio. Pelo correio, essa notificação geralmente ela é realizada quando é em cidades vizinhas, né? Por exemplo, eu pego uma retificação de Jaraguá, né, onde o endereço, né, do proprietário do imóvel confrontante é Jaraguá do Sul ou São Paulo, então essa notificação é feita pelo correio, com a RMP, ou seja, essa pessoa ela tem que receber a notificação mãos próprias e eu tenho que receber esse RMP com a indicação de quando ele foi localizado, se ele foi ou não localizado. Mas existem várias situações em que esse confrontante ele não é localizado por diversos motivos. Então, nesse caso, frustradas todas as tentativas de localização desse confrontante, a notificação ela é realizada por edital. É bem importante essa alteração que nós tivemos no procedimento do novo Código de Normas. Por quê? Porque anteriormente a pessoa ela tinha que realizar essa notificação no jornal físico. Só que hoje nós não temos mais esse jornal físico, né? Hoje é só jornal eletrônico. Então, na nossa plataforma eletrônica, a gente consegue realizar a notificação do confrontante, né, quando é necessário, né, por edital, pela nossa plataforma Registro de Imóveis do Brasil,
onde a gente consegue dar maior segurança, agilidade nesse procedimento de notificação do confrontante. Na sequência, a gente também consegue verificar que o nosso código de normas ele fala de um prazo, ou seja, quando o confrontante ele é notificado, ele tem o prazo de 15 dias para se manifestar. Ele entendendo que é possível essa retificação, onde não, eu tenho conhecimento dessa retificação, a retificação do meu imóvel vizinho não está invadindo o meu imóvel de forma alguma, ou ele diz que não, essa retificação diária não pode ser concluída porque está invadindo o meu imóvel. Então, nesse caso, o confrontante, quando ele é notificado pelo RTD, pelo oficial do registro de imóveis, ou pelo correio, ou mesmo por edital, ele tem 15 dias para se manifestar a respeito dessa notificação que ele recebeu, 15 dias úteis. Lembrando que passaram-se 15 dias úteis e esse confrontante ele não se manifestou no registro de imóveis a respeito, né, dessa notificação, concordando ou não concordando, o nosso entendimento é que o silêncio ele presume a anuência. Então, nesse caso, esse confrontante, nós entendemos que ele anuiu com a retificação e o procedimento ele vai prosseguir realizando a retificação do imóvel. No entanto, a gente tem que também lembrar que esse prazo de 15 dias, eu tenho uma área extensa com diversos confrontantes, eu tenho que contar individualmente o prazo de 15 dias para cada confrontante. Não é um prazo geral para todos eles, é 15 dias da notificação do João, 15 dias da notificação de José, 15 dias da notificação da Maria. Cada um tem o seu prazo de 15 dias para se manifestar no procedimento de retificação diária. Mas passou o prazo de 15 dias, não houve anuência desse confrontante, eu estou com o protocolo de retificação diária na minha mesa, porque por diversos motivos, porque eu estou esperando o documento, ou porque eu estou esperando ele ser conferido, estou esperando algum documento, e esse confrontante que já teve fim do prazo de 15 dias, vem até a serventia, encaminha um e-mail, de alguma forma se manifesta informando que ele não concorda com essa retificação. Nesse caso, mesmo que tenha ultrapassado o prazo de 15 dias, a gente vai entender, a gente vai receber essa impugnação dele e vai entender que nós precisamos verificar se essa impugnação ela é fundamentada, né? Se ela é fundada ou se ela não é. Não tem motivo. Existem também situações que é bem pontuado hoje no nosso Código de Normas, que eu estou realizando a retificação de um imóvel que ele tem uma área muito extensa, onde essa área muito extensa ela tem diversos confrontantes. É uma área de posse, é uma área que ela foi muito ocupada, é um loteamento, enfim, eu não consigo identificar esses confrontantes nesse caso, porque são muitos confrontantes. Eu não consigo indicar quais são a totalidade dos confrontantes, porque são diversos confrontantes. Então, há a possibilidade hoje, pelo nosso Código de Normas, de realizar a notificação desses confrontantes por edital, desde que o requerente da retificação diária e o profissional técnico que fez toda a análise da retificação, eles apresentem uma declaração informando essa situação e requerendo a notificação desses confrontantes por edital. Essa declaração a gente usa como uma declaração de confirmação de confrontantes, que a gente também usa nos casos para confirmar os confrontantes quando há uma diferença com relação aos confrontantes do SGC, com a matrícula, com o local. A anuência apartada. A anuência apartada, inicialmente, quando eu leio anuência apartada, eu penso, a anuência apartada é a possibilidade que tem o confrontante de anuir um documento que não seja só o mapa, que seja um memorial descritivo, ou que seja um documento à parte, que não aquele que 3 confrontantes assinaram e o quarto não conseguiu assinar no mesmo procedimento. Mas depois da leitura apurada desse dispositivo, eu entendi que a anuência apartada eu sou proprietária do imóvel com mais 5 pessoas. É um condomínio de pessoas proprietárias daquele imóvel. E eu não consegui a anuência da doutora Bianca, por algum motivo, ela não conseguiu anuir com o procedimento de retificação diária e eu preciso fazer a retificação diária desse meu imóvel, onde tem mais 4 proprietários.
E aí eu posso notificar esse proprietário acerca dessa retificação. Então, esse proprietário também, que eu não veio assinando o requerimento para retificação diária, ele pode anuir com o procedimento através dessa anuência apartada. Então, a anuência apartada é relacionada a esse coproprietário do imóvel que não veio assinando o requerimento de retificação diária. Então, também é importante a gente, com relação a essa anuência apartada, existem situações em que eu tenho uma compra e venda do imóvel e venho retificando o imóvel, mas na matrícula eu ainda não registrei a matrícula. E ele quer, por algum motivo, retificar a área desse imóvel antes de registrar essa compra e venda. É possível? Inicialmente a gente pensa que só é possível retificar a matrícula do imóvel se eu sou o proprietário do imóvel tabular, se o meu registro está na matrícula. Mas também, se existe esse título de compra e venda, onde pelo título a gente consegue verificar que há a transferência de propriedade que ainda não foi registrada na matrícula, nós podemos aceitar para comprovar que essa pessoa tem legitimidade para requerer a retificação diária. Impugnação do procedimento. Com relação à notificação diária, a notificação, né, dos confrontantes da retificação diária, é muito bem descrito no nosso Código de Normas a questão da impugnação do procedimento. Só que nós temos que tomar muito cuidado quando falamos em impugnação fundamentada ou não fundamentada, ou infundada. Por quê? Quando eu estava estudando o procedimento, eu fiquei pensando, fundamentada ou não fundamentada? Mas nós temos que ter atenção com relação à seguinte situação. Fundamentada que seja fundada, ou seja, eu posso impugnar um procedimento de retificação diária como confrontante, considerando que há sobreposição de área, que de alguma forma esse confrontante está invadindo meu imóvel, mas eu também posso impugnar esse procedimento de retificação diária, considerando que a ação correta é uma ação de uso capião, por exemplo, que já aconteceu um caso na serventia, ou com algum motivo que para nós não é fundado. Ou seja, não existe um justo motivo para que essa impugnação seja ouvida. A pessoa, ela, por alguma questão pessoal, entende que eu não vou aceitar essa retificação diária porque eu converso com esse meu vizinho todos os dias e ele não veio conversar comigo sobre retificação e veio o oficial aqui do registro de imóveis, o Jefferson Mintmag, se sente ofendido com esse procedimento que foi adotado. Então, esse tipo de impugnação não é fundado. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com a fundamentação dessa impugnação, se ela é fundada ou se ela é infundada. Com relação ao procedimento de impugnação fundamentada, ou seja, a gente analisa a notificação desse confrontante, ele veio na serventia ou por meio do intimador, ele informou que ele não aceita a retificação e informa que de forma alguma ele vai aceitar esse procedimento de notificação porque há sobreposição com relação ao imóvel dele. Nesse caso, qual vai ser o procedimento adotado pela serventia? Nós iremos notificar o proprietário do imóvel e o responsável técnico que assinou por aquela retificação diária por meio de nota de exigência, para que em 5 dias eles tentem uma transação amigável entre as partes ou que eles apresentem requerimento para que seja encaminhada essa impugnação ao juiz da vara dos registros públicos, que vai analisar se realmente essa retificação ela pode ser realizada ou se não, se tem que ser ouvido, se tem que haver uma transação entre os dois, enfim. Então, nesse prazo de 5 dias, o proprietário do imóvel responsável técnico, eles podem vir até o registro de imóveis e informar que eles querem o prazo de 20 dias porque eles estão conseguindo essa anuência desse confrontante a uma transação amigável e, nesse caso, eles podem solicitar que o prazo ele seja estendido por mais 20 dias e podem também solicitar que o registro de imóveis ele contribua com esse procedimento de anuência do confrontante, onde nós podemos realizar uma reunião entre todos os envolvidos para que sejam expostas e definidas ali as questões da retificação diária, ou ele pode simplesmente dizer que não há uma transação amigável e requerer que o procedimento de retificação diária siga para análise do Poder Judiciário.
que é quem vai decidir. Lembrando que não é um processo judicial essa documentação que é encaminhada para o judiciário. É um procedimento administrativo, onde o juiz da vara dos registros públicos ele vai definir se ele aceita a retificação, e nesse caso o registro de imóveis pode proceder, ou se ele entende que é prudente essa impugnação do confrontante e solicita que seja encaminhado para uma retificação de área judicial, os meios que são cabíveis para essa retificação. Eu coloquei ali um modelinho só de um textinho de uma impugnação do confrontante, onde ele menciona que ele não concorda com a retificação porque ele entende que naquele caso teve uma sobreposição de área. Só para que vocês possam ter conhecimento de que há sim essa manifestação do confrontante e que tem confrontante que realmente é atingido, que tem razão em não aceitar com a retificação de área, como também existem outras situações diversas que nós nos debatemos durante todos os dias. O Código de Normas, ele elenca algumas situações que nós podemos considerar como impugnação infundada. Algumas situações eu coloquei aqui, pontuei na nossa aula, que é o que nós temos que ter uma maior atenção quando analisamos uma notificação, né, uma manifestação desse confrontante, que é quando essa matéria já foi examinada e estudada em casos semelhantes, ou seja, já houve uma decisão a respeito desse assunto, onde não tem motivo para que seja procedido com esse procedimento de impugnação, porque já é um caso que já foi debatido, já foi estudado, onde pode ser seguido com um procedimento de retificação de área, que não contém uma exposição clara dos motivos dessa impugnação, ou seja, tem que ser uma impugnação bem fundada, né? E que ventile uma matéria absolutamente estranha ao objeto da retificação de área. Só que nós também temos que ter muita atenção, que foi algo bem revolucionário que o Código de Normas nos trouxe com relação a essa impugnação do confrontante. Então, houve manifestação desse confrontante dizendo que a impugnação foi fundamentada ou foi infundada. No caso de impugnação infundada, nós temos que notificar esse confrontante que não aceitamos essa notificação dele. Porque essa impugnação, essa situação pode futuramente trazer uma anulação desse procedimento de retificação de área. Então, é preciso que o registro de imóveis notifique esse confrontante de que não foi aceito o motivo da impugnação dele. E como nós fazemos isso? Encaminhamos um e-mail comunicando esse confrontante que essa impugnação dele não foi fundamentada, que o registro de imóveis não aceitou essa impugnação e que vamos prosseguir com o procedimento de retificação de área. Só que tem um porém, esse confrontante ele tem um prazo para se manifestar a partir do momento que ele recebeu essa notificação da impugnação do procedimento de retificação de área. Ele tem um prazo de 10 dias para se manifestar. Não se manifestando nesse prazo de 10 dias, sendo silente, a gente pode proceder com a retificação de área. Mas se por acaso, no prazo de 10 dias, ele se manifestar apresentando contra-razões a essa notificação, o proprietário do imóvel ele será notificado dessa impugnação, desse confrontante, e aí nós encaminharemos, né, todo esse procedimento de retificação de área para análise do Poder Judiciário, né, da segunda vara da Fazenda Pública, que em Joinville é quem analisa os procedimentos de retificação de área, para que o juiz de plano decida se é procedente essa retificação ou não, ou seja, será feita a retificação de área por via administrativa ou se as partes devem solicitar ou alterar alguma coisa ou fazer um procedimento judicial com relação a essa retificação de área. Nós vamos para um novo tópico agora, que trata a respeito da retificação dos imóveis públicos ou promovidas por ente público. O que significa isso? Significa que o poder público, ele mesmo pode requerer a retificação de área de um imóvel particular. Ele também pode solicitar essa retificação de área. E ele, por sua vez, tem vários imóveis públicos e também pode, né, solicitar a retificação de área dos seus imóveis. No caso da retificação de área do imóvel público,
fica dispensada a anuência dos confrontantes e do proprietário do imóvel. Proprietário do imóvel, quando se trata de um imóvel particular, onde a retificação diária é promovida pelo poder público. Nesse caso, fica dispensada a anuência dos confrontantes. Só que tem um porém. Quando o poder público ele vai fazer a retificação diária de um imóvel particular, é importante que o próprio poder público ele declare que houve a notificação desses confrontantes. O registro de imóveis ele não precisa analisar se houve ou não manifestação desses confrontantes, se foram ou não notificados de forma correta. Por quê? Porque nós vamos confiar nessa declaração do poder público que informou que nessa retificação diária os confrontantes eles foram notificados e não apresentaram impugnação ao procedimento. Então ele pode prosseguir com relação a essa retificação diária. Lembrando que no caso dos imóveis rurais é muito importante que esse imóvel rural ele tenha cadastrado as suas coordenadas do CIGEF, né? Então, nós temos que sempre observar esse tipo de situação com relação à retificação diária de imóveis públicos, porque é necessário que o imóvel público ele tenha suas coordenadas georreferenciadas no sistema CIGEF. Georreferenciamento e certificação de não sobreposição ao polígono do INCRA. Então, gente, falando dos imóveis rurais, como eu falei anteriormente, há legisladores que entendem que a qualificação objetiva do imóvel, ela depende da sua certificação no INCRA, porque tem todas as coordenadas, o órgão ambiental ele está ciente, silente com relação a essa retificação, mas também há situações que nós entendemos que ele tem que obedecer aqueles prazos pré-estabelecidos no decreto que determina que sejam cadastrados no CIGEF determinados anos a sua determinada área do imóvel. Hoje em dia, todos os imóveis rurais que passam pelo procedimento de retificação diária, nós temos que observar a área de 250 mil metros quadrados. Caso o imóvel seja inferior a essa área de 250 mil metros quadrados, fica dispensada esse cadastro no CIGEF, mas caso seja analisado uma retificação em que o imóvel tenha a área igual ou superior a 250 metros quadrados, é necessário que seja observado esse cadastro no CIGEF. Lembrando que, se eu estou analisando o procedimento de retificação diária e eu verifico que há uma divergência com relação às coordenadas, ao memorial descritivo que é apresentado pelo profissional técnico e pelo proprietário do imóvel, eu posso aceitar essa divergência entre o memorial descritivo do INCRA, né, que nós chamamos que é o georreferenciado pelo CIGEF, e também essa documentação apresentada pela pessoa que está retificando a área do imóvel, desde que seja apresentada uma declaração firmada pelo profissional que fez toda essa documentação informando que essa alteração de medidas, que essa divergência diária é decorrente do sistema de medidas que foi adotado por esse profissional e pelo sistema do CIGEF do INCRA. Ajuste de divisas. Esse procedimento de ajuste de divisas, ele existe há algum tempo, ele já estava previsto na Lei 6.015, mas ele não era muito disseminado. E por que isso acontecia? Porque, na verdade, todos liam aquele artigo da Lei 6.015, mas ninguém entendia para que ele servia. Com essa reestruturação do nosso Código de Normas, ficou muito claro e hoje ele é muito utilizado nas serventias. Aqui no primeiro registro de imóveis, nós estamos em busca de um procedimento de ajuste de divisas em que nós possamos realmente utilizar esse procedimento, porque nós temos que ter muito cuidado para não confundir o ajuste de divisas com desdobramento, com transferência diária, com uma própria retificação diária, porque o próprio nome diz ajuste de divisas, ou seja, tem que ajustar as medidas do imóvel. E o ajuste de divisas, ele não pode ser de um único imóvel, ele deve englobar 2 ou mais imóveis, porque eu estou ajustando as medidas dos imóveis confrontantes. Então,
Nesse ajuste de divisas, pode ser que eu esteja aumentando a minha área e diminuindo a área do meu vizinho, ou posso estar aumentando a área do meu vizinho e diminuindo a minha área. Nesse caso, é importante a observação da seguinte situação: se existe um aumento ou acréscimo de área ou diminuição de área. Geralmente, os ajustes de divisas que a gente verifica, estuda e tem conhecimento, há essa alteração de área para um e para outro imóvel. A diminuição de área para um confrontante e aumento de área para o outro confrontante. Eu desconheço uma situação que realmente não houve alteração de área para nenhum dos dois, só teve um ajuste. Lembrando que esse ajuste ele altera os perímetros da área do imóvel. Então, havendo essa alteração de área, diminuição de um e acréscimo de outro, é necessário o recolhimento do imposto dessa transferência. Então, nós precisamos desse imposto porque nós não podemos burlar um procedimento de transferência de área por não considerar que houve uma diminuição ou um acréscimo de área. Então, nós precisamos observar um imposto recolhido, é necessária a apresentação de uma escritura pública de ajuste de divisas, que é lavrada no tabelionato de notas. Por quê? Porque existe essa transferência de área, existe uma área que está perdendo e uma área que está ganhando, então nós precisamos formalizar esse procedimento por meio de uma escritura pública que garante a participação de todos os envolvidos nesse procedimento de ajuste de divisas. É necessário que o procedimento de ajuste de divisas ele respeite a anuência municipal. O poder público municipal ele tem que participar desse ajuste de divisas, e com relação ao imóvel rural, ele tem que preservar a fração mínima de parcelamento, ou seja, na nossa região são 2 hectares, ou seja, 20.000 metros quadrados. E também tem que respeitar a legislação municipal. Em Joinville, nós não podemos dizer que a fração mínima de um imóvel é 200 metros quadrados, 300 metros quadrados. Por isso que a anuência municipal ela é tão importante, porque o poder público, quando for analisar aquele ajuste de divisas, ele vai realmente verificar se houve o respeito com relação a essa fração mínima do parcelamento, que varia de região para região, ou se não obedeceu essa fração mínima do parcelamento, anuindo ou não com esse procedimento de ajuste de divisas. Existem casos em que não há transmissão diária. Não havendo transmissão diária, não há necessidade, não há imposto a ser recolhido, é só um ajuste de divisas, não precisa de escritura pública de ajuste de divisas, é só um mapa, memorial descritivo, anotação de responsabilidade técnica, né, do responsável que fez toda aquela medição, e a participação dos envolvidos neste ajuste de divisas, que vai corrigir as medidas do imóvel. Quando o imóvel é do mesmo proprietário, também pode ser feito esse ajuste de divisas. A única exigência que nós temos com relação ao ajuste de divisas é que os imóveis sejam confrontantes e que o ajuste esteja de 2 ou mais imóveis. Então, sendo do mesmo imóvel, há transferência diária, mas não há recolhimento do imposto, obviamente, porque é do mesmo proprietário do imóvel. Então, há um ajuste de divisa entre as partes. Então, é como se fosse um procedimento de retificação diária, mas com ajuste de divisas. Por quê? Porque são 2 imóveis envolvidos, onde eu estou ajustando a medida de ambos os imóveis, diminuindo para um, ou aumentando para outro, ou não diminuindo, apenas regulamentando a área, o polígono, o perímetro do imóvel para que ele contenha a descrição correta.